Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Mais uma vez, muito obrigado de coração, de todo o meu coração, por todo o apoio que vocês têm dado aí, pelos comentários excelentes que vocês têm dado no canal, nos vídeos, pelo acompanhamento nas lives. Muito obrigado de coração mesmo, só tenho a agradecer o alcance que os vídeos têm tido, né? Onde tem chegado, não só aqui no Brasil, mas em outros países, né? Principalmente em Portugal, um dos países onde tem mais pessoas assistindo aos vídeos, e isso se dá pelo fato de vocês dar os likes, comentarem, participarem, assistirem. Então eu agradeço de coração aí pela força que vocês dão. Dando sequência ao assunto que nós estávamos considerando, baseado no livro Mantenha-se no Amor de Deus, em especial a partir da página 207, lembrando que na página 206 nós temos aqui o índice do apêndice, e o primeiro item do apêndice é como tratar uma pessoa desassociada. Lembrando que esse tratamento ao desassociado, conforme está aqui na nota ao pé da página, é o mesmo para uma pessoa dissociada, ou seja, para aquele que saiu, simplesmente quis se desligar da organização Torre de Vigia por vontade própria. Ele não quer mais ser membro daquela instituição religiosa e quer sair dali para fazer o que quiser da vida. Então a forma de tratar essa pessoa é a mesma para o desassociado, que é aquele que foi expulso. É isso que está aqui nessa nota ao pé da página. É importante que isso fique bem claro. Então não é porque os defensores do corpo governante, quem são os membros do corpo governante? Que talvez você escute eu falar aqui muitas vezes, o corpo governante, são os líderes religiosos dessa organização, chamada Organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, fundada em 1870 por Charles Taze Russell, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Hoje em dia, sua sede mundial fica em Warwick, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então, de lá, de um grande palacete, de uma mansão riquíssima, esses líderes, atualmente 9 homens, que compõem o corpo governante, ditam todos os aspectos da vida dos seus membros, como eles devem acordar, como eles devem se vestir, como eles devem falar, o que eles devem ouvir, o que eles devem ler, o que eles podem ou não fazer da vida. Talvez você ache que tudo isso é um exagero que eu estou falando. Você tem a liberdade de achar o que quiser. O que eu estou falando é do ponto de vista de alguém que viveu lá por cerca de 30 anos. E antes que alguém diga assim, você só está falando isso porque você saiu de lá. Então, lamento te informar, mas você está completamente e redondamente enganado. Eu saí de lá e fui expulso justamente porque eu falava disso antes, enquanto era membro. Porque eu ainda briguei contra muitas doutrinas e regras do corpo governante por quase 10 anos, enquanto eu ainda permaneci lá, sobrevivendo como membro. Desses cerca de 10 anos que eu continuei desperto, porque eu fiquei lá quase 30 anos, dos quais 20 eu fui ancião. E nesse período que eu fui ancião, 7 anos que eu fui ancião, eu estava desperto. Nos 7 anos em que eu fui ancião, eu lutei contra muitas coisas na organização, questionando, debatendo, buscando aplicar realmente o verdadeiro cristianismo e sendo confrontado por causa disso. Porque lá eles não querem que você trate bem uma pessoa que saiu da organização, não importa o motivo, quer ela tenha sido expulsa, quer ela saiu porque quis. Se uma pessoa que saiu porque quis um dia desejar assistir a reunião, ele é desprezado lá. E isso está aqui. Nem sequer um oi pode ser dado, está no parágrafo 2 da página 207. Como eu não respeitava essa regra absurda, antibíblica, anticristã, eu era muito recriminado. Então eu escrevi, debati com o superintendente de circuito, com anciãos, escrevi muito para a sede do país, questionando essas regras, questionando suas questões financeiras, donativos, porque eu também fazia auditoria das assembleias e congressos e da congregação, então eu tinha acesso às contas. Queria saber como é que fazia, por que tanta despesa, para onde vai esse dinheiro, por que ele não pode ter um arranjo para ajudar pessoas que precisam de ajuda. Comprar um remédio para uma irmã, não pode mexer no dinheiro da obra mundial, se esse dinheiro foi doado para isso. Então todos esses problemas eu questionei e confrontei e falei enquanto era membro, e é por isso que eu fui expulso.
Então eu não estou falando porque eu fui expulso, mas eu fui expulso porque eu falei. Então, antes que alguém venha falar alguma besteira. Já consideramos então os parágrafos 1, 2, 3 e 4, cadenciadamente, em vídeos diferentes, mas todos abordando o mesmo assunto numa sequência. Agora nós vamos considerar o último parágrafo desse apêndice, que é o parágrafo número 6. Estamos na parte que trata dos parentes, quando o ex-membro é um parente. No vídeo anterior, nós falamos do parente que é da família imediata, ou seja, aquele que mora na mesma casa. Agora nós vamos falar de parentes que não moram na mesma casa. Nós vamos falar baseado no que o corpo governante orienta os membros. E tudo que estamos falando aqui, não estamos atacando os membros da organização. Porque os membros lá simplesmente têm que obedecer o que o corpo governante manda. Então a raiz do problema é o que o corpo governante ensina, é a sua doutrina. A fonte da questão vem lá da origem, que é o corpo governante. Então tudo que estamos falando aqui, estamos direcionando ao corpo governante. Os membros são apenas vítimas, como eu também fui e muitos ainda são. Parágrafo 6. Em outros casos, o parente desassociado, lembrando, o princípio é o mesmo para o dissociado, aquele que saiu porque quis. Em outros casos, o ex-membro, vamos colocar assim, porque o peso do desassociado coloca a carga negativa, como se a pessoa tivesse feito alguma coisa errada. E é essa imagem que eles querem passar. Porque a partir do momento que anuncia, fulano de tal não é mais testemunha de Jeová, eles não discriminam quando anunciam. Eles não detalham. Eles não dizem assim, ó, fulano de tal não é mais testemunho de Jeová porque se desligou por vontade própria. Eles não dizem isso. Tipo, ó, fulano de tal saiu da organização porque quis. A pessoa não cometeu nenhum pecado. Quando a gente fala pecado aqui, não é o pecado inerente de todo ser humano, pecado adâmico. Estamos falando de pecados deliberados contra o código de moral da Bíblia. É nessa questão que eles colocam, está lá no parágrafo 1. Eles englobam qualquer pessoa que é anunciado que não é mais testemunho de Jeová, não importa o motivo de ter deixado de ser, para eles, essa pessoa automaticamente é vista como alguém que cometeu um pecado grave, que violou o código de moral da Bíblia. É um imoral sexual, um adúltero, um beberrão, um idólatra, um ganancioso, um extorsor. Tudo que está ali descrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículos do 11 ao 13, e também na segunda carta de João, versículos do 7 ao 11, que fala daqueles que rejeitam o ensino de Cristo. Eu, por exemplo, fui expulso, fui desassociado como apóstata, como alguém que rejeitou os ensinos de Cristo. Mas o que eu rejeitei de fato foi os ensinos do corpo governante. Só que lá na organização os irmãos não fazem distinção. Para eles o que o corpo governante fala é Jeová falando. Para eles o que a organização diz é Jeová falando. Para eles rejeitar o ensinamento do corpo governante é rejeitar o ensinamento de Cristo. Eles não conseguem distinguir, desvencilhar uma coisa da outra. É tudo uma coisa só, um pacote. Então é importante você entender que essa linguagem toda aqui tem um significado diferente para quem não conhece a organização e é diferente para quem conhece. São formas de entender diferentes. Por isso, às vezes, eu preciso gastar um pouquinho de tempo explicando o que realmente esses termos ou essas colocações significam. Porque um mero leitor, um mero ouvinte, curioso, que vai ler aqui, não vai ter a visão do que realmente eles querem dizer com essas palavras. Entende? Então, voltando. Em outros casos, o ex-membro, o parente ex-membro, talvez não faça parte da família imediata, ou seja, não more na mesma casa, ou seja, um membro da família imediata que não mora na mesma casa. Tipo, meu filho é maior de idade, saiu de casa, minha filha casou, tem a família dela lá, então ela não é mais do meu âmbito de família imediata. É nesse termo aqui. Ou a minha mãe, eu não moro mais com a minha mãe, então minha mãe não é mais minha família imediata. Embora em raras ocasiões, talvez, veja só como é que eles colocam assim, como se fosse uma situação extremamente, quase que nenhuma vez ia acontecer isso. Só talvez uma vez na vida ou outra na morte. É o que eles querem que os leitores, os seus membros, absorvam. Que tal associação com o seu parente, que é ex-membro, vai ser quase que nenhuma. Essas palavras aqui, raro, e talvez nenhuma,
talvez precise, significa, ó, embora em raras ocasiões, talvez se precise cuidar de um assunto familiar com um parente desassociado ou um ex-membro, tal contato deve restringir-se ao mínimo possível. Então o corpo governante aqui determinou que um parente que é membro da organização Torre de Vigia, que tem um parente que é ex-membro, quase que nunca deve ter contato, e quando tiver, quando for extremamente necessário, tal contato deve se limitar ao mínimo possível. Isso é o corpo governante que está falando. Não é a Bíblia que diz isso. Não está na Bíblia isso. Lembre-se, isso não está na Bíblia. São palavras do corpo governante para os seus membros. Membros leais, e lembrando, leais a quem? Leais a quem? A Jeová Deus, a Jesus Cristo, ao que a Bíblia ensina, porque não tem nada disso. Jeová nunca ensinou isso, nem Jesus e nem a Bíblia. Membros leais de uma família cristã, se fossem de fato leais como família cristã, iam seguir o que Cristo ensina. Agora procura nos ensinos de Cristo se tem tal instrução. Então, membros leais a quem? Não procuram desculpas para ter tratos com um parente desassociado que não more na mesma casa. Olha só, então eu quero falar com a minha mãe, quero ver minha mãe, ela não mora na mesma casa. Aí minha mãe não é mais membro da organização. Aí eu tentar ir lá ver minha mãe, fazer uma reforma na casa dela, ajudar em alguma coisa. Ou minha mãe vir aqui na minha casa. É uma desculpa que eu estou inventando. Eu preciso dar uma satisfação para o governante para justificar o porquê eu vou ter um contato com a minha mãe. Sim, é preciso justificar sim. Talvez você pergunte por quê? Precisa. Porque no manual dos anciãos, que leva os membros para um julgamento, um tribunal secreto, chamado Comissão Judicativa, dentre os assuntos, está lá no capítulo 12 do Manual dos Anciãos, tratos desnecessários com parentes desassociados. Uma pessoa pode ser levada ao tribunal, e isso aconteceu com meu concunhado, que divide, aqui nós temos o mesmo terreno, nós dividimos as nossas casas. Tem a casa da minha sogra, a minha casa, eu sou casado com a minha esposa, no caso, é irmã da esposa do meu concunhado. Nós fomos membros do corpo de anciãos juntos por cerca de 15 anos, ele foi ancião por 15 anos mais ou menos, eu fui ancião por quase 20, mas servimos juntos por uns 15 anos, o tempo que ele foi ancião. E dividimos então o mesmo terreno. Ele é tio dos meus filhos, eu sou tio do filho dele. Ele foi expulso por ter associação indevida comigo, que sou desassociado. Porque na visão deles, ele estava inventando desculpas para ter contato com parentes. Pode parecer piada, pode parecer um exagero. Bom, você pode pensar até o que quiser, mas esse é um fato inquestionável. Então eles dizem aqui, ó, membros leais de uma família cristã não procuram desculpas para ter tratos com um parente desassociado que não more na mesma casa. Aí minha filha casou, foi morar lá em outro lugar, ou aqui perto, não interessa, não mora mais na minha casa. Eu não posso ir lá visitar ela, porque senão eu vou estar inventando desculpa, ou ela me visitar, porque nós vamos estar inventando desculpa, a menos que tenha um motivo. Ah, pai, estourou um cano aqui, o meu marido não está aqui, é um caso urgente, e aí sim, eu vou lá, não é uma desculpa, é uma necessidade. Mas se eu só for falar assim, vamos já assistir um filme juntos, quero assistir um filme junto com a minha filha, aí não pode, porque aí eu vou estar inventando uma desculpa, porque qual a necessidade de ver um filme junto com a minha filha? Eu não posso. Eu não posso assistir um filme junto com a minha filha, porque ela é membro da organização Torre de Vigia, eu não sou mais, e nós não moramos mais na mesma casa. Deu para você entender onde o corpo governante está chegando? Eu não posso mais. Se a gente quiser ir passear, nós vamos visitar o Jardim Botânico em família. Não, a gente não mora mais na mesma casa, não pode mais ter recreação juntos. Não podemos mais sair juntos em família. É o corpo governante está mandando. Porque tem isso na Bíblia? Continua. Em vez disso, olha só, eles colocam a lealdade ao corpo governante como se fosse uma lealdade a Jeová. Vamos ver se tem isso na Bíblia, né? Qual o texto bíblico? Porque até agora a gente não citado texto algum.
E quando eu citar, nós vamos ver se o texto diz o que eles estão dizendo. Olha lá. Em vez disso, a lealdade é a Jeová e a sua organização. Eles colocam no mesmo nível. Jeová e a organização. A organização Torre de Vigia, para os membros, é Jeová. É a mesma coisa. Eles não conseguem desvencilhar uma coisa da outra. Por isso eles colocam muitas vezes juntos os dois termos, Jeová e organização. Porque isso na cabeça dos irmãos é interpretado como se fosse a mesma coisa, como se fossem sinônimos. Ou termos intercambiáveis. Tanto faz, um como o outro querem dizer a mesma coisa no final. Em vez disso, a lealdade a Jeová e à sua organização os faz seguir os princípios bíblicos relacionados com a desassociação. Quais são os princípios bíblicos relacionados com a desassociação? Vai lá buscar. O único texto que fala sobre o caso de você deixar de ter convivência com uma pessoa que se diz irmão, mas isso do ponto de vista congregacional, é 1 Coríntios capítulo 5, que fala do homem que tinha relações imorais com a esposa do pai dele. Qualquer um que se diz irmão, mas que seja imoral sexualmente falando, idólatra, ganancioso, beberrão, extorsor, caluniador, injuriador, você deve então deixar de ter associação com aquela pessoa. Deixar de ter associação com aquela pessoa, do ponto de vista congregacional, é diferente de você não sequer dizer um oi para ela, não falar com ela, ou eu ter tratos com os meus parentes, com a minha família, porque ali está falando do âmbito congregacional. A carta aos Coríntios foi mandada para a congregação, não para a casa das famílias, para os membros familiares, aplicar aquilo para os filhos, para os pais, mas dentro da congregação, do âmbito congregacional. Mas aí o governante ainda invade o lado da família, se mete no relacionamento de pais e filhos, de avós, de tios, se intromete nesse assunto e coloca as suas regras, os seus dogmas, determinando ali por A mais B o que os membros podem ou não fazer. Então ele diz: em vez disso, a lealdade a Jeová e a sua organização os faz seguir os princípios bíblicos relacionados com a desassociação. Seu proceder leal, aí lealdade é a quem? Visa o bem do desassociado. E pode ajudá-lo a se beneficiar da disciplina recebida. Aí eles citam aqui Hebreus capítulo 12, versículo 11, para tentar dizer que esse texto está apoiando tudo o que eles falaram atrás. O que o texto diz? É verdade que nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria por causa da dor. Depois, porém, aos que têm sido treinados por ela, a disciplina dá fruto pacífico da justiça. Disciplina de quem? Lê o texto todinho de Hebreus capítulo 12, você vai ver que Jeová disciplina aquele a quem ama. Mas quem disciplina? É Jeová. É Jeová quem disciplina. Como ele disciplina? Vai lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz: toda a escritura é proveitosa para nos ajudar, para nos disciplinar em justiça, para endireitar as coisas. A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá disciplina, nos orienta, nos corrige, nos mostra o caminho em que nós devemos andar, como está em Isaías 48, 17. Não são homens que julgam baseado nos preceitos que eles mesmos estabeleceram. A disciplina que o cristão aceita é a disciplina que está contida na Bíblia, e não na ideia, na cabeça dos seus líderes. Então, quando eles dizem aqui lealdade, lealdade a quem? A Deus ou a homens? E aí eu espero que o corpo governante explique, se ele tiver coragem. Ele não vai ter coragem, é claro, não vai responder. Talvez ele vai responder igual eles estão respondendo agora recentemente, botando lá no site. A matéria da reunião dessa semana aqui, hoje estou gravando esse vídeo, hoje é dia 12 de junho. Hoje é 12 de junho. Então nessa semana 12 de junho tem um discurso na reunião Nossa Vida Cristã. Está lá na apostila, que fala para ter cuidado com a apostasia. É dessa forma que eles respondem. Sabe o que eles dizem lá nesse artigo? Eu coloquei aqui, está na comunidade. Eu botei aqui na comunidade do canal. Eu fiz alguma alteração, aplicando a eles também. Porque ali eles dizem que os irmãos, os membros da Torre de Vigia, devem rejeitar tudo que fala contra a organização. Não dá aos irmãos a oportunidade de pelo menos ouvir os dois lados. Então, como eles respondem o que eu estou falando aqui, questionando? Falando para os irmãos nunca ouvir o que a gente está falando. Proibindo os irmãos de vir aqui e ter a oportunidade de ouvir os dois lados, o ponto de vista de alguém que foi membro, que é chefe de família.
Eles não querem que vocês escutem, que vocês saibam, vocês que são membros, vocês que se atreveram a vir aqui e assistir, continue vindo, não tem problema. Muitos que têm que usar perfil falso. Alguns, para defender o corpo governante, usam perfil falso, vêm aqui e falam um monte de baixaria. Esses são as bailarinas do corpo governante. Outros usam perfis escondidos porque sabem que se o corpo governante, os seus representantes, anciãos locais, descobrir que eles estão aqui, eles vão ser punidos. Então eles precisam aprender dessas coisas dessa forma. Não estamos recriminando de forma alguma o que vocês fazem. A gente entende, porque essa é uma organização muito perigosa nesse sentido. Os líderes ali, o corpo governante e os anciãos locais vão perseguir os membros. Eu sei porque eu fui perseguido também. Então é um perigo para a sua sanidade mental, né? Se você não ouvir os dois lados das questões. É importante que ouça. Mas o corpo governante, nessa parte, essa semana, ele vai responder, então, a toda a exposição que tem sido feita com respeito à sua organização, os seus ensinamentos, as suas falsas profecias, as suas regras, a sua política interna, falando para os irmãos ter cuidado com a apostasia. Não escute, não veja, não ouça nada que fale de forma negativa da organização. Enclausurando a mente dos irmãos, prendendo os irmãos no que eles querem, que eles olhem só para a direção que o corpo governante manda, só veja o nosso site, só escute o que a gente fala, só assista os nossos vídeos. Qualquer outra coisa, não creia, é tudo mentira. É isso que eles, é dessa forma que eles respondem. Covardes. Covardes. Aqui eu te dou, não porque eu tenha nenhum tipo de autoridade, nem mérito, nem nada, mas aqui você tem, não sou eu que te dou, você tem. Independente de eu dar a você essa oportunidade ou não. Mas você tem essa liberdade, é de direito sua liberdade, de questionar o que eu falo, de duvidar e de não crer. E até mesmo de responder, como muitos respondem. Alguns respondem com baixarias, porque é permitido que também respondam. Claro que eu não sou obrigado a publicar os comentários ridículos que alguns fazem aqui, xingando, não tratando o assunto de forma devida, não atacando o assunto, mas atacando a minha pessoa. Aí eu não sou o foco da atenção. A atenção deve ser dada ao assunto. Se você quiser me xingar, pode me xingar à vontade, mas aqui não vai ser dada atenção a isso. Quer falar da minha orelha, quer falar do meu cabelo, quer falar da minha gordura, do meu peso. Isso aí não interessa, não é o foco. O foco aqui é o assunto. Então, quando isso for dada atenção a este assunto de forma devida, aí nós trazemos aqui o comentário, mesmo que seja, né, para me atacar, para atacar aqui o canal ou o argumento. Não tem problema. Então, é dessa forma que o corpo governante age. E eu queria, mais uma vez, finalizamos aqui então a consideração do apêndice, dos 6 parágrafos, fomos até o parágrafo número 6. Só quero lembrar que no final do apêndice tem citado aqui algumas revistas que são referências. A Sentinela, de 15 de dezembro de 1981, eu já fiz vídeos falando dela, não estão mais aí no canal. Eu vou ver se eu publico de novo, ou se eu regravo, né, com novas explicações. De lá para cá eu também já ouvi muitas experiências, já li muitos comentários, já aprendi muitas coisas também, já vivenciei também outras coisas. Então pode ser que seja mais proveitoso eu fazer de novo a análise parágrafo por parágrafo desses 2 artigos. Como encarar a desassociação, a Sentinela, 15 de dezembro de 1981, páginas 16 a 22. E na Sentinela, 15 de dezembro de 81, na sequência, páginas 22 a 27, quando um parente é desassociado, que são bases citadas aqui, nesse livro, lá na página 207. Bem, quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, algo para que nós possamos dar seguimento a essa linha de raciocínio. Até os próximos vídeos. Até lá.